Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Núria Mendes, tenho 87 anos hoje e vou compartilhar com vocês uma história que guardei em meu coração por mais de 60 anos. Antes de começar, gostaria de pedir que você curta este vídeo e se inscreva no canal. É muito importante para que outras pessoas como eu possam compartilhar suas histórias também. E me conte nos comentários, de onde você está assistindo? Eu adoraria saber. Era 1963. Eu tinha 25 anos e estava casada havia 5 anos com Eduardo, um homem que eu considerava o príncipe dos meus sonhos. Quando nos conhecemos, eu trabalhava como secretária na universidade onde ele começava sua carreira como professor de artes plásticas. Eduardo era admirado por todos, inteligente, charmoso e com um talento artístico que fazia seus quadros serem disputados nas pequenas galerias da nossa cidade. Nossa casa era um pequeno sobrado no bairro dos Professores, sempre cheia de livros de arte, telas em branco e o cheiro de tinta a óleo que impregnava tudo. Eu adorava aquele cheiro. Representava para mim o talento do homem que eu amava, a vida que construíamos juntos. As paredes da nossa sala exibiam orgulhosamente algumas de suas obras. Paisagens, naturezas mortas e, claro, 2 retratos meus que ele havia pintado. Em um deles, eu aparecia sentada junto à janela da sala, com a luz do entardecer banhando meu rosto. Era lindo, não por minha causa, mas pelo talento dele em captar aquele momento. Todos que visitavam nossa casa elogiavam não apenas os quadros, mas também o quanto éramos um casal perfeito, o artista e sua musa inspiradora. Nossa rotina era simples, mas satisfatória. Pela manhã, eu preparava seu café enquanto ele organizava o material para as aulas. Depois, caminhávamos juntos até a universidade, onde nos separávamos com um beijo discreto. Eu ia para o departamento administrativo e ele para o prédio das artes. Naquela época, ser esposa de professor universitário trazia certo status. As pessoas me tratavam com um respeito diferente, como se eu carregasse um pouco do brilho dele. Aos sábados, frequentávamos pequenas exposições e eventos culturais. Aos domingos, recebíamos amigos para almoços, onde Eduardo falava apaixonadamente sobre arte enquanto eu servia café em xícaras de porcelana herdadas de minha mãe. Eu me sentia realizada, protegida, parte de algo maior do que eu mesma. As pessoas nos viam como o casal modelo. Ele com seu charme intelectual, eu com minha dedicação ao lar e ao trabalho. Ninguém imaginava o que acontecia por trás daquela fachada perfeita. Nem mesmo eu. Foi em março de 1963. Lembro como se fosse ontem. A universidade estava agitada com a preparação para uma grande exposição que aconteceria no final do semestre. Eduardo estava mais ocupado que o normal, passando noites inteiras no ateliê da faculdade, segundo ele, orientando alunos talentosos que precisavam de atenção especial para aprimorar suas técnicas. Eu acreditava em cada palavra. Por que não acreditaria? Éramos o casal perfeito. Eu tinha orgulho de ser esposa de um professor tão dedicado. Cheguei até a preparar lanches especiais para que ele levasse nas noites de trabalho estendido. Uma tarde, precisei ir até a universidade buscar alguns documentos esquecidos. Não avisei Eduardo. Pensei em fazer uma surpresa. Talvez convidá-lo para um café na lanchonete do campus antes de voltarmos para casa juntos. Quando cheguei ao departamento de artes, estava quase vazio. A maioria dos professores e alunos já havia ido embora. Caminhei pelos corredores silenciosos até o ateliê onde Eduardo deveria estar trabalhando. A porta estava entreaberta e foi quando ouvi sua risada, aquela risada calorosa que eu conhecia tão bem. Mas havia algo diferente, algo íntimo no tom. Aproximei-me silenciosamente e olhei pela fresta da porta. Eduardo estava sentado em frente a um cavalete, mas não estava sozinho e certamente não estava orientando nenhum trabalho acadêmico. Uma jovem que eu reconheci como Clarice, uma de suas alunas mais promissoras, estava sentada no colo dele. Ela usava apenas uma camisa, que eu reconheci como sendo dele, enquanto ele beijava seu pescoço e sussurrava palavras que eu não conseguia distinguir.
Fiquei paralisada. O tempo pareceu congelar enquanto eu observava aquela cena como se fosse um dos quadros de Eduardo. Professor e aluna. Talvez fosse esse o título. A diferença é que esse quadro estava rasgando meu coração em pedaços tão pequenos que nunca mais conseguiriam ser colados. Não sei quanto tempo fiquei ali, assistindo meu casamento desmoronar diante dos meus olhos. Poderia ter sido 1 minuto ou 1 hora. Sei apenas que quando finalmente consegui me mover, voltei para casa em um estado de torpor, como se meu corpo estivesse se movendo automaticamente, enquanto minha mente tentava processar o que havia acabado de testemunhar. Naquela noite, quando Eduardo chegou em casa tarde como de costume, beijou minha testa e contou sobre seu exaustivo trabalho de orientação. Eu sorri e servi o jantar que havia mantido aquecido para ele. Não disse nada sobre o que tinha visto. Algo dentro de mim estava se transformando. A dor começava a se cristalizar em uma determinação fria que eu nunca soube que possuía. Na semana seguinte, comecei a prestar mais atenção. Percebi padrões, pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como ele mencionava certos nomes com frequência demais. As manchas de batom que ocasionalmente apareciam em seus lenços e que eu, ingenuamente, havia atribuído a acidentes com suas tintas vermelhas. Então, uma tarde, enquanto organizava seu escritório em casa, algo que sempre fiz com carinho, encontrei um envelope escondido entre as páginas de um livro de história da arte. Dentro havia cartas, não apenas de Clarice, mas de outras alunas também. Cartas apaixonadas, íntimas, algumas acompanhadas de fotografias que uma senhora respeitável como eu na época não ousaria descrever. As mãos me tremiam ao ler aquelas palavras de adoração dirigidas ao meu marido. Frases como "Nosso encontro de ontem à noite foi mágico" ou "Nunca pensei que um homem pudesse me fazer sentir assim" saltavam do papel como acusações contra minha ingenuidade. As datas nas cartas revelavam que isso não era algo recente. Algumas tinham mais de 2 anos. Foi como se um véu caísse dos meus olhos. De repente, todas as noites de trabalho, todos os fins de semana de seminários especiais, todas as viagens acadêmicas ganharam um novo significado. Eduardo não era apenas meu marido dedicado e professor respeitado. Era um homem que sistematicamente traía minha confiança com as próprias alunas que deveria estar educando. Naquela noite, chorei silenciosamente no banheiro, com a torneira aberta para que ele não ouvisse meus soluços. Mas, enquanto as lágrimas escorriam, algo mais crescia dentro de mim. Não era apenas tristeza, era indignação. Uma indignação que, para uma mulher nos anos 60, não tinha muitas válvulas de escape. O divórcio, naquela época, não era apenas mal visto. Era um processo humilhante para a mulher, que quase sempre saía como culpada, perdendo status social, segurança financeira e, muitas vezes, até o direito de ver os próprios filhos. Felizmente, não tínhamos filhos ainda. Eduardo sempre dizia que precisávamos esperar o momento certo, quando sua carreira estivesse mais estabelecida. Agora eu entendia por quê. Crianças seriam um impedimento para sua vida dupla, ou tripla, ou sei lá quantas vidas paralelas ele mantinha. Por 2 semanas, mantive minha descoberta em segredo. Continuei sendo a esposa perfeita durante o dia, enquanto à noite planejava o que fazer. Foi durante esse período que comecei a olhar para os quadros de Eduardo com outros olhos. Não mais como expressões de beleza, mas como símbolos de sua hipocrisia. Ele pintava realidades alternativas em suas telas, assim como vivia realidades alternativas em sua vida. E foi aí que a ideia começou a tomar forma em minha mente. Eduardo sempre dizia que a arte verdadeira deve expor a realidade, mesmo quando dolorosa. Era hora de testar essa teoria. Enquanto ele estava na universidade, comecei minha própria investigação. Usei nossas economias para contratar um detetive particular, um primo distante que trabalhava com investigações e que aceitou me ajudar quando expliquei a situação. Durante semanas, ele seguiu Eduardo, fotografou encontros, coletou evidências. Cada nova descoberta era como uma facada, mas também fortalecia minha resolução.
Não era apenas Clarice. Havia pelo menos outras 3 alunas envolvidas simultaneamente com meu marido, sem contar as relações anteriores documentadas nas cartas que encontrei. Enquanto isso, Eduardo continuava sua vida normalmente, completamente alheio ao furacão que se formava. Ele planejava animadamente sua participação na grande exposição de fim de semestre da universidade, um evento importante que contaria com a presença do reitor, professores de todos os departamentos e figuras influentes da sociedade local. Foi então que percebi: aquela seria a tela perfeita para minha própria obra de arte, uma exposição da verdade. Depois daquela descoberta devastadora no ateliê, minha vida se transformou em uma missão secreta. Cada momento era dedicado a coletar provas, enquanto mantinha um sorriso nos lábios. Vocês não imaginam o que é servir café ao homem que destroçou seu coração e ainda precisar sorrir quando ele diz que está atrasado para orientar alunos. As cartas que encontrei foram apenas o começo. Precisava de mais. Precisava de algo tão irrefutável que ninguém poderia negar a verdade, nem mesmo o charmoso professor Eduardo com toda sua eloquência e prestígio. Naquela época, em 1963, uma mulher acusando um homem respeitado precisava muito mais que palavras. Precisava de provas concretas ou seria ela a julgada. Meu primo Augusto, o detetive particular que contratei, entregava-me envelopes semanalmente. Cada foto era uma punhalada. Eduardo entrando em pequenas pousadas com diferentes alunas, caminhando de mãos dadas em parques afastados da cidade, compartilhando beijos em seu carro estacionado em ruas desertas. Havia um padrão em seu comportamento. Ele tinha favoritas em cada turma, jovens talentosas que buscavam sua aprovação profissional e acabavam envolvidas em uma teia de manipulação. Uma noite, enquanto guardava mais um envelope de provas no fundo falso que criei em minha gaveta de roupas íntimas, o único lugar onde Eduardo jamais mexeria, peguei-me observando meu reflexo no espelho. Não me reconheci. Meus olhos, antes brilhantes e confiantes, agora pareciam opacos, cercados por olheiras profundas. Meu cabelo, sempre cuidadosamente penteado, estava sem vida. Eu estava desaparecendo, consumida pela dor e pelo planejamento da minha vingança. Foi quando percebi que precisava me recompor. Não por ele, mas por mim. Se queria executar meu plano perfeitamente, precisava que Eduardo não suspeitasse de nada. Na manhã seguinte, fui ao salão de beleza, comprei um vestido novo e voltei a ser a esposa perfeita que todos conheciam. A diferença é que agora era apenas uma atuação, um papel que eu desempenhava enquanto os bastidores fervilhavam com planos e estratégias. Os meses de abril e maio passaram como em uma névoa. Durante o dia, eu datilografava documentos na secretaria da universidade. Trocava sorrisos com colegas de trabalho que não faziam ideia do inferno que eu vivia, e mantinha as aparências. À noite, depois que Eduardo adormecia, frequentemente cheirando ao perfume de alguma de suas musas, eu revisava minhas provas e refinava meu plano. A ideia da exposição veio quando ouvi Eduardo comentar sobre o formato da mostra de fim de semestre. Cada professor teria uma sala dedicada ao seu trabalho e ao de seus alunos orientados. Ele estava particularmente animado porque conseguira a melhor sala do prédio principal, ampla, bem iluminada e com excelente visibilidade para quem entrasse no edifício. Será a minha grande oportunidade de impressionar o reitor e garantir minha promoção, ele comentou durante um jantar, erguendo sua taça de vinho em um brinde para si mesmo. Eu sorri e brindei também, enquanto pensava: sim, querido, será realmente inesquecível. O plano tomou forma completa quando descobri que teria acesso às chaves da sala de exposição. Como secretária do departamento administrativo, era minha função ajudar na organização do evento. Ninguém questionou quando me ofereci para auxiliar especificamente na sala de Eduardo. Afinal, era sua esposa dedicada, sempre apoiando sua carreira. Durante as semanas que antecederam a exposição, trabalhei metodicamente. Criei um álbum com as fotografias mais reveladoras. Organizei cronologicamente as cartas e até mesmo consegui gravações.
Meu primo Augusto havia instalado um pequeno gravador no ateliê onde Eduardo costumava encontrar suas alunas. As fitas continham conversas explícitas, promessas de notas melhores em troca de favores especiais, declarações de que seu casamento era apenas uma fachada conveniente. A parte mais difícil foi manter a compostura quando, em uma dessas gravações, ouvi Eduardo rir e dizer a uma aluna: "Nuria! Ela não percebe nada, está ocupada demais, sendo a esposa perfeita para notar o que acontece bem debaixo do nariz dela." A humilhação queimava como ácido, mas também alimentava minha determinação. Precisava garantir que minha exposição tivesse o máximo impacto possível. Não bastava apenas Eduardo ser exposto. Eu queria que todos vissem, que a verdade fosse inegável e pública. Foi quando tive a ideia de usar suas próprias técnicas artísticas contra ele. Eduardo sempre ensinava a seus alunos sobre o poder dos contrastes na arte, luz e sombra, verdade e ilusão. Decidi criar minha exposição exatamente assim. De um lado, as obras que ele havia selecionado, seus quadros pristinos e as obras de seus alunos talentosos. Do outro, minha coleção de evidências, apresentadas com o mesmo cuidado estético que ele dedicava às suas telas. Na semana da exposição, mal conseguia dormir. Cada detalhe precisava ser perfeito. Comprei molduras idênticas às que Eduardo usava para seus quadros favoritos. Mandei ampliar as fotografias mais comprometedoras em um estúdio fotográfico em outra cidade. Não podia arriscar que alguém reconhecesse as imagens. Transcrevi trechos das fitas em cartões elegantes, com a mesma caligrafia artística que Eduardo usava em seus títulos de obras. A ansiedade me consumia. Haveria consequências. Eu sabia disso. Em 1963, uma mulher que expusesse publicamente o marido enfrentaria não apenas o divórcio, mas o ostracismo social completo. Seria considerada rancorosa, vingativa, desequilibrada. Perderia amigos, conexões, talvez até meu emprego na universidade. Mas quando pesava essas perdas contra a humilhação silenciosa que vinha sofrendo, contra as noites em claro, enquanto ele orientava alunas jovens e impressionáveis, contra a farsa que era meu casamento, a escolha tornava-se clara. Algumas perdas valem a pena quando o que se ganha é a própria dignidade. Na véspera da exposição, tive uma última hesitação. Estava na casa de minha única confidente, minha prima Lídia, alguns anos mais velha que eu e divorciada, algo escandaloso na época. Foi ela quem me colocou em contato com seu irmão Augusto, o detetive. Chorei em seus braços, questionando se deveria seguir adiante. "Nuria", ela disse segurando minhas mãos trêmulas, "você sabe que será difícil. O mundo não é justo com mulheres como nós, que ousam enfrentar a hipocrisia dos homens. Mas pergunto a você, conseguirá viver mais um dia nessa mentira?" Olhei para minhas mãos. Mãos que haviam preparado o café da manhã para Eduardo naquela mesma manhã. Mãos que datilografavam documentos na universidade onde ele seduzia alunas. Mãos que seguravam provas de sua traição multiplicada. A resposta era clara como água. Não conseguiria viver mais um dia sequer naquela mentira. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia tranquilamente, preparei tudo. Coloquei as molduras, fotografias, cartas e transcrições em uma grande pasta de couro que ele mesmo havia me dado de presente anos antes. A ironia não me escapou. O instrumento de minha libertação havia sido presente do próprio homem que me aprisionava. A manhã da exposição chegou com um céu surpreendentemente azul para junho. Eduardo estava animado como uma criança na véspera de Natal. Vestiu seu melhor terno, o cabelo cuidadosamente penteado, perfume importado. Beijou-me na testa antes de sair. Precisava chegar cedo para os ajustes finais. "Não se atrase, querida", disse ele na porta. "Quero que esteja ao meu lado quando o reitor chegar. Uma esposa bonita e dedicada sempre adiciona prestígio a um professor ambicioso." Sorri e prometi que chegaria pontualmente. Assim que ele saiu, entrei em ação. Vesti o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Sóbrio, elegante,
respeitável. Queria que todos vissem não uma mulher histérica, mas alguém digna, mesmo em meio à tempestade que estava prestes a desencadear. Peguei minha pasta com as evidências e uma pequena mala que havia preparado secretamente. Não tinha ilusões. Não poderia voltar para casa depois do que estava prestes a fazer. Deixei uma carta na mesa da cozinha contendo apenas uma frase. A verdadeira arte revela, não esconde. Era uma das frases favoritas de Eduardo em suas palestras. O caminho até a universidade naquela manhã foi o mais longo da minha vida. Cada passo parecia me levar para um futuro incerto, mas também para longe de um passado de mentiras. Quando finalmente cheguei ao prédio da exposição, estava 1 hora adiantada em relação ao horário marcado para na abertura oficial. Perfeito! Eduardo estaria ocupado no salão principal, recebendo os primeiros convidados que sempre chegavam antes. Como parte da equipe organizadora, eu tinha acesso à sala de exposição dele. Entrei silenciosamente e contemplei o espaço que ele havia arrumado com tanto cuidado. As paredes exibiam suas obras mais recentes, paisagens vibrantes, naturezas mortas meticulosas e, é claro, retratos de jovens mulheres que eu agora reconhecia como suas alunas amantes. No centro da sala, em pedestais cuidadosamente iluminados, estavam esculturas feitas por seus alunos mais promissores. Tudo estava perfeito, exatamente como ele havia planejado. O professor brilhante e seus discípulos talentosos. A excelência artística da universidade representada em sua forma mais pura. Uma narrativa cuidadosamente construída, assim como nosso casamento havia sido. Era hora de adicionar um capítulo final a essa história. O capítulo da verdade. Com mãos surpreendentemente firmes, comecei a trabalhar. Na parede lateral, ainda vazia e destinada a receber os convidados mais importantes, instalei minha própria exposição. As fotografias em suas elegantes molduras, dispostas cronologicamente. As cartas abertas, com trechos destacados em vermelho. As transcrições das gravações, impressas em papel de alta qualidade. Acima de tudo, coloquei um título em letras grandes e cuidadosamente caligrafadas. O verdadeiro ateliê do professor Eduardo Mendes, uma exposição de arte alternativa. Quando terminei, dei um passo atrás e contemplei minha obra. Era devastadoramente bela em sua honestidade crua. O contraste entre as obras oficiais de Eduardo e minha exposição da verdade criava exatamente o tipo de tensão artística que ele sempre buscava em seus próprios trabalhos. Consultei meu relógio. Faltavam apenas 20 minutos para a abertura oficial. Em breve, o salão se encheria de professores, alunos, o reitor, jornalistas locais e todos os membros da alta sociedade que Eduardo tanto se esforçava para impressionar. Sentei-me em um banco no centro da sala e esperei, com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do meu peito. Por um breve momento, pensei em fugir, em recolher tudo e desaparecer. Mas então olhei novamente para os retratos daquelas jovens, para as palavras de amor escritas por mãos inexperientes, para as transcrições das mentiras que Eduardo contava sobre nosso casamento. Não recuaria. A verdade merecia ser vista, por mais dolorosa que fosse. E eu merecia minha dignidade de volta, por mais alto que fosse o preço. A porta da sala se abriu e meu coração quase parou. O primeiro a entrar foi o professor Martins, do Departamento de Literatura, sempre pontual. Seus olhos percorreram a sala automaticamente, como quem apenas cumprimenta o ambiente antes de focar nas pessoas, até que seu olhar encontrou minha exposição na parede lateral. Vi o exato momento em que a compreensão atingiu seu rosto. Primeiro a confusão, depois o choque, seguido de um embaraço tangível. Boa tarde, professor Martins. Cumprimentei calmamente, como se esta fosse mais uma vernissage comum. Espero que aprecie nossa exposição especial hoje. Ele gaguejou algo incompreensível e rapidamente saiu da sala, provavelmente para alertar Eduardo. Não me importei. A verdade já estava exposta e não poderia ser escondida novamente. Logo, outros convidados começaram a chegar. A reação seguia sempre o mesmo padrão.
Admiração pelas obras oficiais de Eduardo, seguida de choque absoluto ao se depararem com minha parede da verdade. Alguns cochichavam entre si, outros simplesmente saíam apressados, e alguns, principalmente mulheres mais velhas, permaneciam longos minutos diante das fotografias e cartas, como quem finalmente encontra confirmação para antigas suspeitas. Mantive-me sentada em meu lugar, ereta, com as mãos cruzadas sobre o colo, exatamente como a esposa perfeita de um respeitado professor deveria se portar. A única diferença é que, em vez de sorrisos e comentários sobre o talento excepcional de meu marido, eu observava silenciosamente enquanto seu castelo de mentiras desmoronava tijolo por tijolo. Os murmúrios cresceram quando mais pessoas entraram na sala. Percebi que a notícia já se espalhava pelo corredor, pois alguns entravam diretamente olhando para a parede lateral, ignorando completamente as obras oficiais. Entre eles, reconheci rostos de professoras que sempre me trataram com uma gentileza distante. Agora me olhavam com uma mistura de choque e algo que parecia respeito. Ela realmente fez isso? As fotografias são reais? Olhe esta carta. É a caligrafia da Mariana do 3º ano. Meu Deus, este é o ateliê privado da universidade. Os fragmentos de conversas flutuavam ao meu redor, enquanto o número de pessoas na sala aumentava. O burburinho crescente indicava que minha exposição paralela estava tendo exatamente o efeito que eu planejara. Foi então que senti, antes mesmo de ouvir, a chegada de Eduardo. Um súbito silêncio caiu sobre a sala, seguido por um cochicho coletivo. Ele entrou como sempre fazia, de cabeça erguida, um sorriso confiante nos lábios. Estava acompanhado pelo reitor e por 2 jornalistas do principal jornal da cidade. Nenhum deles ainda havia notado minha exposição, entretidos que estavam com as apresentações formais. Nossos olhares se encontraram através da sala. Sorri. Um sorriso diferente de todos que já havia dirigido a ele antes. Este não carregava amor, admiração ou subserviência. Era o sorriso de alguém que finalmente se libertava de correntes invisíveis. A expressão confusa de Eduardo durou apenas 1 segundo antes que ele percebesse as pessoas aglomeradas junto à parede lateral. Curioso, aproximou-se com o reitor e os jornalistas em seu encalço. Vi o momento exato em que ele reconheceu as fotografias. A cor abandonou seu rosto tão completamente que por um instante pensei que fosse desmaiar. O que significa isso? Sua voz saiu estrangulada, irreconhecível. Levantei-me calmamente e caminhei até ficar ao seu lado, diante da minha exposição. Apenas então falei, com voz clara o suficiente para que todos na sala pudessem ouvir. Esta, senhoras e senhores, é a verdadeira obra-prima do professor Eduardo Mendes. Uma exposição paralela que mostra o outro lado de seu talento artístico. O reitor, um homem idoso com reputação de moralista severo, ajustou os óculos para examinar mais de perto uma das fotografias, justamente aquela em que Eduardo beijava Clarice no ateliê da universidade. Sua expressão endureceu instantaneamente. Mendes ao meu escritório, imediatamente. Foi tudo o que disse antes de se retirar da sala. Eduardo tentou segurar meu braço, mas recuei um passo. Seus olhos, sempre tão charmosos e confiantes, agora revelavam pânico absoluto. Núria, você enlouqueceu. Isso é uma distorção completa da realidade. Vou processá-la por difamação. Difamação envolve mentiras, Eduardo, respondi calmamente. Cada fotografia, cada carta, cada gravação aqui é autêntica. Tenho os negativos, os originais e as fitas. Você pode me processar se quiser. Será interessante ver essas evidências sendo discutidas em um tribunal público. Sua face contorceu-se em uma mistura de raiva e desespero. Foi então que notou os jornalistas tomando notas furiosamente enquanto examinavam minha exposição. Um deles até mesmo tirava fotografias das fotografias. A história já não era mais apenas sobre a exposição de arte da universidade, mas sobre o escândalo que eu havia orquestrado. Vocês não podem publicar isso. Eduardo voltou-se para os jornalistas, sua voz oscilando entre autoritária e suplicante.
São mentiras maliciosas criadas por uma esposa desequilibrada. Um dos jornalistas, uma mulher de meia idade que eu conhecia de vista, olhou para mim com uma expressão curiosamente solidária antes de responder a Eduardo. Professor Mendes, a exposição oficial termina às 18 horas, correto? Nossa edição fecha às 19 horas. Acredito que teremos tempo suficiente para uma cobertura completa. Eduardo cambaleou como se tivesse levado um soco. Naquele momento, ele compreendeu que não era apenas seu casamento que estava em ruínas. Era sua reputação, sua carreira, todo o castelo de mentiras que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Voltou-se para mim uma última vez, seu rosto agora uma máscara distorcida pelo ódio. Você destruiu minha vida, sibilou entre dentes. Não, Eduardo, respondi serenamente. Você destruiu nosso casamento. Eu apenas criei uma exposição de arte sobre isso. Ele saiu tempestuosamente da sala, provavelmente em direção ao escritório do reitor, onde seu destino profissional seria selado. Fiquei para trás, subitamente consciente dos olhares de todos os presentes fixos em mim. Esperava ver condenação, desprezo, o julgamento que a sociedade dos anos 60 invariavelmente reservava para mulheres que ousavam se rebelar. Em vez disso, encontrei algo inesperado nos olhos de muitas pessoas presentes, especialmente das mulheres. Era uma mistura de choque, sim, mas também uma centelha de admiração silenciosa. Ninguém falou comigo diretamente. Isso seria ir longe demais no apoio a um ato tão escandaloso. Mas várias mulheres assentiram discretamente em minha direção antes de saírem. As horas seguintes passaram em um borrão. Permaneci na sala enquanto pessoas continuavam a entrar e sair, algumas claramente vindo apenas para ver o escândalo que já se espalhava pelos corredores da universidade. Mantive minha postura digna, respondendo com calma sempre que alguém ousava me perguntar se as imagens eram reais. Tão reais quanto os quadros na outra parede, era minha resposta padronizada. Por volta das 17 horas, quando a exposição oficial estava prestes a encerrar, minha prima Lídia apareceu. Sem dizer uma palavra, pegou minha pequena mala que estava escondida embaixo do banco e ofereceu seu braço para me apoiar. Só então percebi o quanto estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente drenada até a última gota. Saímos juntas da universidade, atravessando o pátio sob o olhar curioso de estudantes que já cochichavam sobre o escândalo. Eu sabia que nunca mais voltaria àquele lugar. Não como secretária, não como esposa do professor Mendes, não como nada. No táxi a caminho da casa de Lídia, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de arrependimento, eram de alívio, de exaustão, de libertação. Por horas, chorei silenciosamente enquanto Lídia segurava minha mão sem dizer nada. Ela compreendia, melhor que ninguém, o preço que eu acabara de pagar por minha dignidade. Na manhã seguinte, a manchete do jornal local dizia tudo. Escândalo na universidade. Professor de artes exposto por esposa em mostra de arte alternativa. A reportagem, surpreendentemente, não me retratava como uma mulher vingativa ou histérica, mas como alguém que havia encontrado uma forma única e artisticamente relevante de expor uma verdade dolorosa. O jornalista chegou a comentar que minha exposição paralela demonstrava um entendimento profundo do contraste, técnica sempre defendida pelo próprio professor Mendes em suas aulas. Pequenas vitórias, pensei amargamente, porque nos dias que se seguiram, a tempestade verdadeira desabou sobre mim. Eduardo foi afastado de suas funções na universidade, pendente de investigação interna. Principalmente porque algumas das fotografias mostravam claramente que ele usava instalações da instituição para seus encontros. Mas em vez de assumir a responsabilidade, ele investiu toda a sua energia em me destruir. Amigos comuns desapareceram da noite para o dia. Vizinhos cruzavam a rua para não ter que me cumprimentar. A igreja que frequentávamos enviou o padre para conversar comigo sobre reconciliação cristã e os perigos da vaidade feminina que destroem lares.
A mãe de Eduardo, uma senhora que sempre me tratou com frieza educada, ligou para me chamar de destruidora de lares e invejosa do talento de seu filho. Quando tentei explicar sobre as múltiplas alunas, ela simplesmente desligou o telefone. O advogado de Eduardo apresentou um pedido de divórcio que me pintava como mentalmente instável, acusando-me de fabricar evidências para difamá-lo por pura inveja de sua carreira bem-sucedida. Na audiência preliminar, sentada no tribunal sob olhares curiosos, entendi finalmente o que Lídia havia tentado me explicar sobre ser uma mulher divorciada nos anos 60. Você se torna automaticamente culpada aos olhos da sociedade, independentemente das circunstâncias. O juiz, um homem idoso que provavelmente jantava na mesma mesa que Eduardo em eventos sociais, ouvia com expressão grave enquanto o advogado dele descrevia meu ato de vandalismo público contra a reputação de um respeitado educador. Quando chegou minha vez de falar, apresentei calmamente as evidências. As mesmas da exposição, agora organizadas em pastas impecáveis em vez de molduras artísticas. O juiz folheou-as com desconforto visível, claramente relutante em aceitar a realidade que elas apresentavam. Ao final da audiência, ele concedeu o divórcio, não por culpa de Eduardo, como seria justo, mas por incompatibilidade irreconciliável, um eufemismo que essencialmente nos colocava em pé de igualdade perante a lei. Não recebi pensão, apenas uma modesta quantia pelo esforço durante os anos de casamento. Eduardo manteve a casa, os móveis, quase tudo o que havíamos construído juntos. Saí do tribunal naquela tarde de agosto de 1963 com apenas uma pequena mala de roupas, a indenização mínima que mal pagaria alguns meses de aluguel e uma reputação destruída que fechava portas de empregos antes mesmo que eu pudesse bater nelas. Os primeiros meses após o divórcio foram os mais solitários da minha vida. Setembro de 1963 me encontrou vivendo em um quarto alugado nos fundos da casa de Lídia, procurando desesperadamente por qualquer trabalho que aceitasse uma mulher divorciada e escandalosa. Cada entrevista terminava da mesma forma, olhares desconfortáveis quando mencionavam meu nome, seguidos de "entraremos em contato", que nunca se concretizava. O dinheiro da indenização estava acabando rapidamente. As noites eram longas, passadas olhando para o teto descascado, questionando minha decisão. Não me arrependia de expor Eduardo. Ele merecia cada consequência que enfrentou. O que me atormentava era o preço que eu mesma estava pagando. Aos 26 anos, eu era uma pária social, sem marido, sem emprego, sem perspectivas. Uma mulher decente teria sofrido em silêncio, ouvi uma antiga vizinha comentar quando me viu na feira. Como se meu maior pecado não fosse expor a verdade, mas perturbar a confortável hipocrisia em que todos preferiam viver. Em 1963, a sociedade perdoava homens por praticamente qualquer transgressão, mas mulheres que se atreviam a se defender eram exiladas sem direito à apelação. Outubro chegou com chuvas pesadas e a notícia de que Eduardo havia conseguido um cargo em uma universidade em São Paulo. Enquanto isso, eu mal conseguia pagar minha parte do aluguel. A ironia era cortante. O culpado seguia em frente enquanto eu, a vítima, afundava cada vez mais. Foi quando abri o jornal local uma manhã e me deparei com um pequeno anúncio. Precisa-se de assistente para restauração de obras de arte. Conhecimento técnico desejável, mas não imprescindível. Treinamento será fornecido para a candidata adequada. Candidata. A palavra no feminino saltou da página como um farol de esperança. O endereço era de um pequeno ateliê no centro histórico da cidade, área que eu evitava desde o divórcio por ser frequentada por antigos conhecidos. Hesitei, temendo mais rejeição, mais olhares de julgamento. Mas a alternativa era continuar afundando lentamente na miséria. Na manhã seguinte, vesti meu único conjunto apresentável, que não me lembrava dos dias como esposa de Eduardo, e caminhei até o endereço indicado. O local era uma antiga casa colonial convertida em ateliê, com uma discreta placa na entrada. Ateliê Renascer, Restauração e Conservação. O nome pareceu-me simultaneamente um clichê
e um presságio. A porta foi aberta por uma mulher mais velha, talvez na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo e óculos de armação grossa. Apresentei-me timidamente, esperando o momento em que o reconhecimento surgiria em seus olhos, seguido pela rejeição habitual. Em vez disso, ela apenas assentiu e me conduziu para dentro, apresentando-se como Dona Helena, proprietária do ateliê. O interior era um fascinante caos organizado, cavaletes com telas em diversos estágios de restauração, prateleiras repletas de pigmentos, solventes e ferramentas especializadas, o cheiro familiar de óleo de linhaça e terebintina saturando o ar. "Você tem experiência com restauração?" perguntou diretamente, sem rodeios. "Não profissionalmente", respondi honestamente, "mas tive contato próximo com técnicas de pintura por anos." Seus olhos me avaliaram por um longo momento. Tive certeza que ela sabia exatamente quem eu era. Naquela cidade pequena, meu escândalo havia sido o assunto do ano. Preparei-me para a rejeição. "Mãos", disse simplesmente, estendendo a palma. Confusa, coloquei minhas mãos sobre as dela. Dona Helena as examinou minuciosamente, virando-as para observar as palmas, os dedos, as unhas. "Mãos firmes, dedos longos, boas para trabalho detalhado", concluiu, soltando-as. "O resto posso ensinar. Quando pode começar?" Fiquei paralisada, incapaz de processar a pergunta. "A senhora não se importa com quem eu sou?" Um raro sorriso suavizou seu rosto severo. "Minha querida, estou velha demais para me importar com fofocas. Preciso de alguém com mãos habilidosas e paciência para aprender. O passado das pessoas não é meu problema." Comecei no dia seguinte. O salário era modesto, mas suficiente para alugar um pequeno apartamento próprio depois de alguns meses. O trabalho era desafiador e absorvente, exatamente o que eu precisava. Cada tela danificada que chegava ao ateliê era um quebra-cabeça único a ser resolvido, exigindo conhecimento técnico, paciência infinita e um toque delicado. Dona Helena era uma mestra exigente. "Não!" era sua palavra favorita durante meus primeiros meses, seguida por demonstrações meticulosas de como eu deveria proceder. Aprendi a identificar rachaduras no verniz, a limpar séculos de fumaça e sujeira sem danificar a pintura original, a misturar pigmentos para corresponder exatamente aos tons originais, a retocar áreas danificadas com pinceladas tão precisas que se tornavam invisíveis ao olhar casual. Era um trabalho que exigia humildade absoluta. O restaurador perfeito não deixa marcas de sua passagem. Diferente dos artistas que buscam expressão própria, nosso objetivo era fazer nosso trabalho desaparecer completamente, permitindo que apenas a obra original brilhasse. Havia algo profundamente terapêutico nessa abnegação. Gradualmente, os dias se tornaram meses, e os meses, um ano. Em 1964, enquanto o país mergulhava em turbulência política, minha pequena vida encontrava finalmente alguma estabilidade. Meu apartamento minúsculo tornou-se um refúgio, decorado com algumas peças baratas de brechó e livros sobre história da arte que comecei a colecionar. Fiz amizade com a dona da mercearia da esquina e com o casal idoso que morava no andar de cima. Pessoas que não pertenciam ao círculo social de Eduardo e, portanto, não me julgavam por meu passado. Certa tarde, Dona Helena me chamou para avaliar uma nova peça que havia chegado, um retrato de uma jovem mulher do século XIX, severamente danificado por umidade e negligência. "Este será seu primeiro projeto solo", anunciou ela para minha surpresa. "Está pronta." Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Durante meses, havia trabalhado apenas como assistente, nunca assumindo responsabilidade completa por uma restauração. A confiança dela em minhas habilidades me emocionou profundamente. Durante semanas, dediquei-me àquele retrato como se minha própria vida dependesse dele. A jovem mulher na pintura tinha olhos tristes e resignados. Reconheci nela algo de mim mesma. Enquanto trabalhava pacientemente para recuperar o brilho original de seu olhar,
As cores vibrantes de seu vestido, a delicadeza de suas mãos cruzadas sobre o colo. Sentia como se estivesse restaurando não apenas a pintura, mas algo dentro de mim também. Quando finalmente terminei, Dona Helena inspecionou o trabalho em silêncio. Por um momento terrível, pensei ter falhado. Então, pela primeira vez desde que a conhecia, vi lágrimas nos olhos daquela mulher severa. Perfeito, disse simplesmente. Você tem o dom. O cliente, um colecionador particular, ficou tão impressionado com a restauração que recomendou nosso ateliê para outros colecionadores. Logo, peças mais valiosas e desafiadoras começaram a chegar. Com o aumento da clientela, Dona Helena contratou outra assistente e eu fui promovida a restauradora principal. Em 1965, comecei a dar pequenos cursos de conservação preventiva para proprietários de obras de arte, algo que descobri ter talento para ensinar. Era irônico. Eu, que havia sido expulsa do mundo acadêmico como uma presença escandalosa, agora dava aulas em nosso ateliê, compartilhando conhecimento técnico com respeito e seriedade. Naquele mesmo ano, recebi uma carta inesperada. Era de Clarice, a aluna que eu havia flagrado nos braços de Eduardo na fatídica tarde que mudou minha vida. Hesitei muito antes de abri-la, temendo que seu conteúdo reabriria feridas que começavam a cicatrizar. A carta era surpreendente. Clarice explicava que havia abandonado a universidade após o escândalo, incapaz de enfrentar os olhares e cochichos. Inicialmente me culpou por destruir sua jovem carreira, escreveu ela, mas com o tempo compreendeu que a verdadeira culpa era de Eduardo, que havia abusado de sua posição de poder para manipular várias alunas, incluindo ela própria. Você teve coragem de fazer algo que nenhuma de nós conseguiu, concluía a carta. E por isso, apesar de tudo, eu lhe agradeço. Não respondi. Não havia necessidade. Aquela carta representava um encerramento, a confirmação de que, apesar do preço terrível que paguei, minha exposição da verdade havia sido necessária, não apenas para mim, mas para outras mulheres também. Em 1966, Dona Helena sofreu um derrame. Durante meses, dividi meu tempo entre o ateliê e o hospital, assumindo gradualmente mais responsabilidades pelo negócio. Quando ela finalmente retornou, estava significativamente debilitada, incapaz de fazer o trabalho delicado de restauração, mas ainda perfeitamente capaz de criticar o meu. Você deveria comprar o ateliê, disse ela certa tarde, surpreendendo-me completamente. Estou velha, não tenho filhos. Você é a filha que a arte me deu. Não tinha dinheiro suficiente, é claro. Mas Dona Helena propôs um acordo. Eu assumiria o negócio imediatamente e pagaria a ela uma porcentagem dos lucros como uma pensão vitalícia. Era um arranjo que beneficiava a ambas. Ela teria uma renda estável e eu me tornaria proprietária do ateliê que havia se tornado meu refúgio e salvação. Em janeiro de 1967, assinamos os papéis. Aos 29 anos, eu era oficialmente proprietária do ateliê Renascer. Aquela que havia sido expulsa da sociedade respeitável, relegada às margens da existência social, agora dirigia um negócio crescente, respeitado por uma clientela seleta que valorizava a competência acima de fofocas. O irônico é que muitas das peças que chegavam para a restauração vinham justamente daquelas famílias que antes me viravam o rosto na rua. A arte não se importava com escândalos sociais. Danificada, ela precisava de mãos habilidosas para ser salva, e essas mãos, por alguma reviravolta do destino, eram as minhas. Uma tarde, enquanto trabalhava na restauração de uma Madonna italiana do século XVII, recebi uma visita inesperada. Uma mulher elegante entrou no ateliê, hesitante. Reconhecia imediatamente. Era a esposa do reitor, aquele mesmo reitor que havia ordenado a Eduardo que fosse ao seu escritório no dia da exposição fatídica. Por um momento tenso, apenas nos olhamos. Então, para minha surpresa, ela sorriu timidamente. Tenho um Renoir pequeno, uma herança de família. Está sofrendo com manchas de umidade. Disseram-me que você é a melhor restauradora da região. Enquanto examinava a pequena e preciosa pintura que ela trouxe, compreendi algo importante. O tempo,
Esse restaurador supremo estava lentamente apagando as manchas do meu próprio passado, permitindo que o verdadeiro quadro de quem eu era emergisse novamente. Posso salvá-lo, disse, referindo-me ao Renoir, mas talvez falando também sobre mim mesma. Vai demorar, exigirá paciência e trabalho meticuloso, mas posso devolvê-lo ao seu estado original. Ela assentiu, confiando sua relíquia familiar aos meus cuidados. Enquanto a acompanhava até a porta, pensei na jovem ingênua que eu havia sido apenas 4 anos antes, e na mulher que me tornara, uma profissional respeitada por seu trabalho, não definida por seu casamento ou divórcio. As ruínas de minha antiga vida haviam se transformado no alicerce de algo novo e inesperadamente satisfatório. A ironia final, o talento que agora definia minha existência, a capacidade de restaurar beleza a partir de danos, havia nascido justamente da destruição do meu próprio mundo. A vingança havia me dado um momento de satisfação, mas a verdadeira vitória viera depois, na paciente reconstrução de minha vida, pincelada por pincelada, dia após dia. As feridas, como as telas rasgadas que chegavam ao meu ateliê, nunca desapareciam completamente, mas com os cuidados certos, tornavam-se parte da história da obra, não sua definição final. Os anos 70 chegaram com ventos de mudança. Em 1972, meu pequeno ateliê havia crescido para ocupar todo o casarão colonial no centro histórico. Além de mim, havia agora 3 restauradores jovens que treinei pessoalmente e uma secretária que administrava a crescente lista de espera de clientes. O Ateliê Renascer tornara-se referência em restauração de arte, não apenas em nossa cidade, mas em todo o estado. Dona Helena faleceu naquele mesmo ano, aos 83 anos, deixando-me em seu testamento sua valiosa coleção de livros raros sobre técnicas de restauração e pinturas antigas. Chorei sua partida como se fosse minha própria mãe. De certa forma, ela havia me dado um segundo nascimento, uma nova identidade, além de a ex-mulher escandalosa do professor Mendes. Mantive seu retrato no escritório do ateliê, emoldurado por uma moldura que restaurei especialmente para ela. Seus olhos severos pareciam me observar nas decisões difíceis, e muitas vezes me peguei perguntando: o que Dona Helena faria neste caso, quando enfrentava desafios técnicos particularmente complexos? Em 1974, recebi uma correspondência oficial que mudaria novamente o rumo da minha vida. O Museu de Belas Artes da capital estava realizando uma exposição especial sobre mestres esquecidos do século XVIII e precisava de restauração emergencial em 5 telas recém-descobertas em um sótão de igreja. O diretor do museu escrevia pessoalmente solicitando meus serviços. Aparentemente, minha reputação havia chegado até ele através de colecionadores satisfeitos. Era a primeira vez que meu trabalho seria exposto publicamente, mesmo que de forma indireta. O pensamento me aterrorizava e entusiasmava simultaneamente. Estas não eram peças particulares guardadas em residências privadas. Seriam obras expostas a milhares de visitantes, críticos de arte, especialistas. Qualquer falha em meu trabalho seria publicamente notada e criticada. Dediquei-me obsessivamente àquelas 5 telas durante 4 meses. Dormia apenas algumas horas por noite, frequentemente acordando com soluções técnicas que surgiam em meus sonhos. Cada pintura apresentava desafios únicos. Uma havia sido parcialmente queimada em um incêndio, outra sofria com extenso ataque de cupins na moldura e estrutura, uma terceira tinha sido grosseiramente restaurada por mãos amadoras que mais prejudicaram do que ajudaram. Quando finalmente entreguei as obras restauradas, o diretor do museu ficou maravilhado. Não é apenas restauração, disse ele, examinando uma paisagem pastoral que havia resgatado de danos severos de umidade. É ressurreição. A exposição foi um sucesso, e o catálogo oficial incluía uma seção especial destacando o trabalho de restauração, com meu nome e uma breve biografia profissional. Pela primeira vez, minha identidade pública não tinha qualquer conexão com o escândalo de 1963.
Eu era simplesmente Núria Mendes, restauradora de arte especializada em pinturas dos séculos XVIII e XIX. O reconhecimento trouxe novas oportunidades. Em 1975, fui convidada a dar uma série de palestras na mesma universidade onde Eduardo havia lecionado e onde eu havia montado minha exposição escandalosa. Hesitei inicialmente, temendo que o passado ressurgisse para me assombrar. Mas quando entrei naquele campus depois de 12 anos, descobri que praticamente ninguém me reconhecia. Novos alunos, novos professores, nova administração. O escândalo que havia parecido definir minha existência era agora apenas uma nota de rodapé na história da instituição, se tanto. Minha palestra sobre ética na restauração de arte foi recebida com interesse genuíno. Discuti os dilemas que enfrentamos diariamente. Até que ponto intervir em uma obra antiga? Como respeitar a intenção original do artista enquanto se repara danos? Quando uma restauração se torna interpretação excessiva? Era um território familiar para mim, não apenas tecnicamente, mas existencialmente. Afinal, eu havia passado anos restaurando minha própria vida, constantemente questionando quais partes preservar, quais deixar para trás, como reconstruir sem apagar completamente as cicatrizes que me tornavam quem eu era. Foi após essa palestra que uma jovem estudante me procurou, olhos brilhando com admiração e curiosidade. "Como a senhora começou na restauração?" perguntou inocentemente, sem fazer ideia da história complexa por trás de minha carreira. Por um momento, considerei contar-lhe a verdade completa: o casamento, as traições, a exposição vingativa, o ostracismo social que me levou a uma completa reinvenção pessoal. Seria uma história e tanto, um testemunho sobre como as adversidades podem, às vezes, nos empurrar para caminhos que jamais teríamos escolhido voluntariamente. Em vez disso, sorri e respondi: "Aprendi que algumas coisas precisam ser destruídas antes de poderem ser verdadeiramente restauradas." Os anos seguintes trouxeram expansão constante. Em 1977, com o ateliê prosperando, comprei uma casa própria. Uma construção antiga nos arredores da cidade, com um jardim exuberante e um estúdio espaçoso onde podia trabalhar em projetos pessoais. Pela primeira vez em minha vida adulta, sentia-me completamente independente, dona de meu destino, definida por minhas próprias conquistas em vez de por minha relação com um homem. No ano seguinte, uma nova oportunidade bateu à minha porta, literalmente. Era uma tarde de sábado, e eu estava no jardim cuidando de minhas roseiras quando a campainha tocou. Ao abrir, deparei-me com uma mulher elegante de meia-idade que reconheci vagamente como esposa de um político local. "Senhora Mendes", começou ela hesitantemente, "perdoe-me por aparecer sem aviso prévio, mas preciso de sua ajuda com algo delicado." Convidei-a a entrar e servi chá enquanto ela explicava sua situação. Durante uma reforma em sua casa, haviam descoberto, escondida em uma parede falsa, uma coleção de pinturas que pertenceram a seu avô, um homem que durante a Segunda Guerra Mundial havia colaborado com os nazistas. As pinturas, ela suspeitava, podiam ter sido saqueadas de famílias judias durante a ocupação. "Não posso simplesmente ignorar isso", explicou ela, lágrimas nos olhos. "Mas também não posso expor minha família ao escândalo que viria se esta história se tornasse pública." Escândalo. A palavra ressoou em meus ouvidos como um eco distante. Quantas vidas são moldadas pelo medo dele? Quantas verdades permanecem enterradas para evitá-lo? "O que exatamente você quer que eu faça?" perguntei cuidadosamente. "Preciso que alguém com expertise avalie estas obras, identifique sua origem, se possível, para que eu possa fazer a coisa certa, devolvê-las discretamente aos legítimos proprietários ou seus descendentes." O pedido me comoveu profundamente. Ali estava uma mulher disposta a enfrentar um passado doloroso, não por vingança ou exposição pública, mas por um senso interior de justiça. Uma forma muito diferente e talvez mais madura de lidar com verdades inconvenientes do que aquela que eu havia escolhido em minha juventude. Aceitei o trabalho
E nos meses seguintes, mergulhei em uma investigação fascinante que combinava restauração de arte, pesquisa histórica e detetive. Cada pintura contava uma história, não apenas do artista que a criou, mas das mãos por onde havia passado, das casas onde havia ficado pendurada, das famílias que a haviam amado antes que fosse violentamente arrancada delas. Conseguimos rastrear a procedência de 7 das 9 obras. Em uma operação discreta que se estendeu por quase 2 anos, cada pintura foi devolvida a descendentes das famílias originais, alguns vivendo em Israel, outros nos Estados Unidos, um casal idoso na Argentina. Uma delas acabou sendo doada a um museu do Holocausto, a pedido dos herdeiros. Este trabalho me transformou profundamente. Percebi que a restauração vai muito além da técnica de reparar telas danificadas ou esculturas quebradas. É sobre restituir conexões, reatar laços entre passado e presente, devolver às pessoas fragmentos de suas histórias perdidas. Em 1980, transformei oficialmente o Ateliê Renascer em um centro especializado não apenas em restauração técnica, mas também em pesquisa de procedência de obras de arte. Contratei um historiador e uma arquivista para complementar o trabalho dos restauradores. Nosso lema, gravado em uma placa de bronze na entrada, restaurar não é apenas reparar, é reconectar. Foi neste mesmo ano que recebi uma carta que me deixou paralisada. O remetente, Eduardo Mendes. Meu ex-marido, o homem que não via ou de quem não tinha notícias diretas havia 17 anos, queria me encontrar. Com mãos trêmulas, li suas palavras cuidadosamente compostas. Ele escrevia que estava doente, um câncer avançado com prognóstico ruim. Antes de morrer, dizia, gostaria de acertar contas com o passado. Pedia desculpas pelo sofrimento que havia me causado e expressava admiração pelo que eu havia construído profissionalmente. Passei dias considerando se deveria responder. A jovem traída e vingativa de 1963 provavelmente teria rasgado a carta e enviado os pedaços de volta. Mas eu não era mais aquela mulher. Os anos, como verniz sobre uma pintura, haviam dado profundidade e maturidade às minhas experiências. Finalmente, concordei com um encontro único. Escolhi um café neutro no centro da cidade, não minha casa, não meu ateliê. Não permitiria que ele invadisse os espaços que eu havia construído depois dele. Quando o vi entrar no café, quase não o reconheci. O homem elegante e charmoso, que havia sido meu marido, estava agora magro e pálido, cabelos completamente brancos, movimentos lentos e cuidadosos. O câncer havia claramente cobrado seu preço. Sentamos em silêncio por alguns momentos. 2 pessoas que um dia compartilharam intimidade e agora eram quase estranhas. Foi ele quem falou primeiro. Você está mais bonita do que nunca, Nuria. Não respondi ao elogio. Por que quis me ver depois de tantos anos, Eduardo? Ele suspirou profundamente. Para pedir perdão, embora saiba que não o mereço. Para dizer que você estava certa em me expor. Para admitir que a vergonha pública que sofri foi merecida. Suas palavras, que eu teria dado tudo para ouvir 17 anos antes, agora produziam em mim um efeito surpreendentemente vazio. Não era por ressentimento ou falta de perdão, era porque aquele homem e seus atos já não definiam minha existência havia muito tempo. Soube do seu sucesso, continuou ele. Leio seu nome em catálogos de exposições. Ouço colegas falando do trabalho extraordinário que você faz. É irônico, não? Você encontrou seu verdadeiro talento artístico após nosso divórcio. Não é ironia, Eduardo, respondi calmamente. É justiça poética. Aprendi a restaurar beleza a partir de destruição. Talvez nunca tivesse descoberto esse caminho se não tivesse precisado reconstruir minha própria vida das cinzas. Conversamos por quase 2 horas. Ele me contou sobre sua carreira subsequente, os altos e baixos, outro casamento fracassado, filhos com quem tinha pouco contato. Eu compartilhei histórias sobre meu ateliê, os projetos que me entusiasmavam, as descobertas técnicas que havia feito. Era quase uma conversa entre velhos conhecidos, não ex-cônjuges marcados por traição e escândalo. Quando nos despedimos, ele segurou minha mão por um momento. Você venceu, Nuria.
Construiu algo belo e significativo, enquanto eu apenas continuei repetindo os mesmos erros em escalas diferentes. Balancei a cabeça. Não se trata de vencer ou perder, Eduardo. Nunca foi uma competição. Trata-se das escolhas que fazemos e de como respondemos quando essas escolhas nos levam a lugares dolorosos. 3 meses depois, recebi a notícia de seu falecimento. Entre seus pertences estava um envelope endereçado a mim. Dentro, uma pequena aquarela, a primeira obra que ele havia me dado quando começamos a namorar. Com ela, um bilhete simples. Para Nuria, que soube transformar danos irreparáveis em nova beleza. Com gratidão pelo perdão que não mereci. Pendurei a pequena aquarela em meu estúdio privado, não como lembrança de nosso casamento fracassado, mas como marco de uma jornada completa. A jovem secretária apaixonada, a esposa traída e vingativa, a pária social lutando para sobreviver, a aprendiz dedicada, a profissional respeitada e, finalmente, a mulher madura, capaz de encontrar paz com seu passado. A verdadeira restauração, descobri, não está em apagar as rachaduras e manchas que a vida inevitavelmente nos impõe. Está em integrá-las à obra completa que nos tornamos, permitindo que as cicatrizes contem sua parte da história sem dominar a composição inteira. Ao olhar para trás agora, aos 87 anos, com um ateliê que treinou dezenas de restauradores, um legado profissional respeitado internacionalmente e uma vida rica em significado e propósito, vejo que minha vingança pública de 1963 foi apenas o primeiro pincel em uma tela muito maior. A exposição escandalosa que montei naquele dia foi só o esboço inicial do verdadeiro trabalho de arte. A restauração completa de uma vida. Meus queridos, se vocês gostaram da minha história, por favor não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal.